Bleach é um universo subestimado por muitos, mas que possui um poder avassalador. Vamos tentar hoje definir quem são os 10. Sim, os 10 personagens mais fortes do universo Bleach. Opa, e aí guys? Depois de ler o mangá de Bleach novamente e partir para as novels, eu fui analisando de maneira bem mais calma todos os acontecimentos da obra de Bleach e fui tirando várias conclusões, o que resultou nesse meu top 10. Primeiro, eu quero te fazer um desafio. Vai aqui nos comentários e faz o seu top 10 de Bleach, deixando a hashtag Bleach ou a hashtag Bankai, que eu vou estar lendo, dando like e coraçãozinho. Realmente eu fiquei bem curioso para saber qual é o top 10 de vocês. Esse meu rank foi criado se baseando em feitos do mangá, basicamente em demonstrações de poder e também citações que envolvem o passado ou o potencial dos personagens. E antes da gente ver a lista, eu preciso te pedir algo que só você pode fazer: deixar aqui o seu like. Sério, é algo bem bobinho, não demora quase nada, mas ajuda muito. Isso me ajuda bastante a levar esse vídeo aqui para cada vez mais pessoas. Então desde já eu agradeço, e agora sem mais enrolação, vamos falar de Bleach. Abrimos o nosso top 10 com Gurame Tomio, o Quincy designado com a letra V de The Visionaire, ou o Visionário por Yurrabarra. Gurame é um Quincy arrogante que acredita ser o Quincy mais forte do Shooter Waita de Yurrabarra. Sua habilidade é transformar o que ele imagina em realidade, ou converter a fantasia em algo real. Ele pode se curar de qualquer ferimento ao se imaginar sendo curado, ou invocar o que quiser para o campo de batalha, indo de lava ao vácuo do espaço. Em questões de hiatus e poder, Gurame Tomio pode imaginar outros de si para amplificar a sua habilidade, coisa que permitiu a ele até mesmo trazer um meteoro em direção ao Seirei, dito com capacidade para afetar toda a society. O poder de Gurame é tão grande que chegou a ser citado como um monstro por outros personagens poderosos como Yugumo ou Askin. A habilidade de Tomio tem apenas poucas falhas, como o fato de ele não conseguir imaginar que a pessoa que ele está lutando simplesmente morra, sem determinar algo em volta desse motivo. Ele também consegue endurecer seu corpo para resistir aos ataques poderosos de seus inimigos, mas ele pode ter sua defesa vazada caso o golpe venha com uma força maior do que ele esteja imaginando. O limite da imaginação de Gurame Tomio é basicamente ela mesma, um poder capaz até mesmo de se igualar ao de Zaraki Kenpachi, mas quando não imaginado em um recipiente adequado, ele mesmo pode acabar se virando contra o Quincy. Seguindo a lista, em nosso nono lugar, temos o potencial de guerra Zaraki Kenpachi, aquele que foi descrito como a maior força de combate dos Shinigamis, ou o número 1 em força. Zaraki, desde o início da obra de Bleach, era uma incógnita, um capitão de divisão que não exibia nem a Bankai e nem sua Shikai. Mesmo sem saber o nome de seu Zanpakuto, ainda assim ele era um dos personagens mais fortes dentro da Gotei 3 inteira, alguém que sofreu pouquíssimas derrotas durante sua vida. A hiatus e a energia espiritual do capitão da 11ª divisão eram tão grandes que precisavam ser contidas por um tapa-olho especial criado pelo Centro de Inteligência Shinigami. Quando tirava seu tapa-olho, a sua energia espiritual e pressão aumentavam de forma considerável. Não é à toa que Kenpachi foi o chamado de número 1 em força. Ele é um Shinigami que gosta muito do combate corpo a corpo, fazendo duelos sanguinários insanos com seus alvos. Hoje, na maioria das vezes, Zaraki apenas evolui de forma imparável durante uma luta, até superar a si mesmo e o seu adversário. Sendo assim, ele também foi um dos personagens que mais evoluiu durante a Guerra dos 1000 Anos de Bleach. A sua Shikai é marcada por uma mudança drástica em sua Zanpakuto, que se torna um machado gigantesco com o nome de Nozarashi. O único golpe dessa Shikai foi capaz de destruir um meteoro com potencial para destruir toda a Seirei. Em sua Bankai, a pele de Zaraki se torna vermelha e seu poder bruto aumenta mais do que o normal, se tornando um verdadeiro demônio com força bizarramente alta. Hoje não exista nada que ele não possa cortar. Porém, o próprio corpo de Zaraki não aguenta o poder de sua Bankai, sendo quebrado por ele. Zaraki não parece ficar consciente durante sua Bankai. O próximo em nossa lista é Gerardo Varukiri, o designado como M de The Miracle, ou O Milagre pelo Rei Quincy. Ele é um Quincy com um ego gigantesco e acredita que si mesmo é o Shooter Waita mais poderoso. Por várias vezes, vemos Gerardo desafiando adversários sem muitas cerimônias. Ele gosta de ver os poderes de seus adversários, e se acabar surpreso, ele os elogia sem nenhum remorso. Gerardo parece ser um Quincy extremamente leal e Yurrabarra, e também bem compromissado com seus companheiros, procurando entender seus lados e aceitá-los. Porém, ele não aceita que seus aliados demonstrem fraqueza. Varukiri é um dos poucos Quincy's que não teve seu poder concedido por Yurrabarra. O poder dele é propriamente dele mesmo, já que ele se trata do coração do Rei das Almas. Ele carrega consigo um escudo de bronze, que tem a sua bainha para sua espada. A espada que ele carrega se chama Hofnang, e essa espada possui o poder de manifestar as esperanças de seus adversários, sendo capaz de reverter para o adversário qualquer dano que seja jogado contra ela.
O poder de Gerardo é, como já diz o nome, fazer milagres. Basicamente, esse poder consegue manifestar milagres conforme as chances de algo acontecer. Quanto mais improvável for algo, maior é a chance de ocorrer um milagre com Valkyrie. Gerardo Valkyrie descreve os milagres como a realização de eventos impossíveis ou quase impossíveis. Então, mesmo que ele esteja em completa desvantagem durante uma batalha, o seu poder vai aumentar até o milagre acontecer e ele sair vencedor. Quanto mais improvável é a situação, maior é a chance de ele conseguir resolvê-la. Outra habilidade do milagre é converter qualquer dano recebido por Gerardo, seja dano letal ou não, em puro poder bruto, aumentando drasticamente seus aspectos físicos. Quanto mais forte e letal for o golpe, maior será o poder recebido por ele. Seu corpo também vai ficando maior e maior quanto mais poder ele aumenta, ganhando proporções gigantescas. Ele se torna também nessa forma um ser quase mortal, sempre se restaurando independente do golpe que ele leva. Valkyrie, como um Quincy, tem a habilidade de manifestar um arco através de seu reishi. Seu arco é um arco dourado e possui 2 cordas. A Forostending de Valkyrie se chama Poder de Deus. Quando ativo, Gerardo muda completamente sua aparência e aparecem estrelas em seus materiais de batalha. Ele também ganha asas gigantescas em suas costas. Em sua Forostending, Gerardo consegue lançar explosões de energia com sua Hofnang. Explosões essas que podem causar danos gigantescos, nivelando até mesmo o ar inteiro ao seu redor. Essa Forostending também tem uma forma final, onde Gerardo aparece com um corpo recriado, aparentemente sem roupas. Uma aparência completamente fora sua tradicional. Toshiro Hitsugaya classificou ele nessa forma como um monstro, assim que o viu transformado. Em 7º lugar, temos Soya Zashiro, alguém que eu posso chamar de ridiculamente poderoso. Soya é o filho de uma família nobre dentro da society e viveu um período intenso, onde várias famílias lutavam pelo poder de uma sobre as outras. Era muito comum execuções em massa ocorrerem nessa época. A Zashiro cresceu em meio a isso, e depois de alguns anos que ele despertou seu Zanpakuto, ele se tornou Kenpachi, mas posteriormente uma ameaça gigante para toda a society, devido a sua Hyatsu bizarramente grande, e principalmente a sua Bankai, Urosakuro, sendo necessária até mesmo a intervenção da Divisão Zero para pará-lo, e mesmo assim, a Zashiro apenas parou quando decidiu que a luta seria inútil. A Zanpakuto de Zashiro sempre está em seu estado de Bankai, Urosakuro, então a forma selada dela e o nome de sua Shikai não são mostrados durante a obra de Bleach. A Shikai de Zashiro depende totalmente do poder de sua Bankai. Quando acionada, todo o reishi que é usado para se fundir com as coisas de sua Bankai retorna para Soya, fazendo ele criar uma lâmina tão poderosa quanto o Sou Kyoko, algo descrito como tendo o poder de 1 milhão de Zanpakutos. Em sua Bankai, o poder de Zashiro é se fundir com literalmente tudo aos seus arredores e controlá-los. Este é um poder que se estende a tudo, até mesmo ao ar e ao solo, tornando Soya um ser quase que onipresente, principalmente dentro de um ambiente como a sua society, onde ele se fundiu com quase tudo, tornando inútil o ato de tentar descobrir onde ele estaria. Ele podia ouvir e ver tudo, não apenas fisicamente, mas também mentalmente e espiritualmente. Ele conseguia criar influência com sua Bankai, praticamente se tornando até mesmo intangível ao se fundir com o ar, ou se teletransportando por gigantescas distâncias com extrema facilidade. Além de tudo isso que eu falei até agora, não é perceptível o momento em que ele usa ou para de usar sua Bankai. Em 6º lugar, temos o Comandante-Geral Yamamoto, o Shinigami 100% puro mais forte em 1000 anos. A Zanpakuto de Yamamoto se chama Ryujin Jaka, e é a mais antiga e poderosa Zanpakuto que temos dentro do Seirei. Em sua forma base, ou em sua forma selada, Ryujin Jaka fica na forma de uma bengala de madeira, que pode ser desfeita a qualquer momento por Yamamoto, se revelando como uma katana padrão. Em sua Shikai, a katana é banhada em chamas, e todo o espaço ao redor de Yamamoto e seu adversário também começa a ter a sua temperatura elevada, criando uma verdadeira tempestade de chamas, capaz de derrubar tenentes apenas com sua Hyatsu. Somente pessoas de nível capitão podem resistir à aura dessa Shikai. Em sua Shikai, Yamamoto tem total controle da intensidade das chamas, e também controle total de sua própria habilidade, podendo atacar apenas os alvos que ele escolhe. Com esse controle preciso, ele foi capaz de selar 3 capitães de uma única vez, sendo um deles Aizen, por um tempo considerável dentro de uma cortina de chamas. A habilidade de sua Shikai é forte o suficiente para reduzir um oponente a cinzas. Quando sua Bankai é ativada, todas as chamas de sua Shikai se extinguem, e sua espada se torna uma lâmina chavuscada, que concentra todo o poder das chamas em sua ponta. Quando ativa, a Bankai começa a secar todos os líquidos ao seu redor, bem aos pouquinhos, fazendo o ambiente inteiro começar de certo modo a evaporar. É dito que se a luta se estendesse, a habilidade poderia matar o Yamamoto e destruir toda a sua society junto a ele, sendo literalmente uma faca de 2 gumes.
Na sua forma leste, Yamamoto concentra todas suas chamas na beira da lâmina, e tudo que é golpeado simplesmente será reduzido a nada. Na sua forma oeste, em volta da sua espada e do corpo de Yamamoto, é criada uma concentração gigantesca de Reiatsu, se manifestando no formato de chamas, onde pode atingir até 15 milhões de graus, reduzindo qualquer coisa que tente atingi-lo a simplesmente cinzas. Na sua forma sul, Genryusai pode trazer de volta à vida todos aqueles que ele já matou em um combate, e esses corpos atacam todos que Yamamoto considera como inimigo. E já na sua última forma, que é a norte, Yamamoto faz um corte com seu Zanpakuto, que reduz tudo e todos que estão na linha de corte a simplesmente nada. Um ataque que funciona a longa distância. Yamamoto ainda é um grande mestre em todas as artes Shinigamis, inclusive Kidous, onde ele mostrou feitiços de até nível 96, sem encantamentos e com grande efetividade. Agora em quinto lugar, chegamos ao líder da divisão 0, Ichibei Ryosubi, aquele que recebeu o título de monge que chama pelo nome verdadeiro. Ichibei é um homem aparentemente bondoso e sempre bem animado. É um Shinigami sábio, que vive pelo menos desde a época do selamento do Rei das Almas, aquele que viu a história sendo criada, e também um dos Shinigamis que participaram do pecado original de Bleach. Ele é a pessoa responsável por escolher o nome para tudo, as Zanpakutos, as Bankais e as Shikais. Aparentemente, ele foi o primeiro a ter uma Bankai na história, o que era chamado na época de Shinuchi, ou Zanpakuto evoluída. Aqueles que são indignos de falar o nome de Ryosubi perdem suas vozes ao tentar falá-lo, e isso ficou conhecido como a maldição do nome. Se for morto e tiver seu corpo despedaçado, Ryosubi pode falar com alguém mentalmente ao redor e pedir que essa pessoa chame pelo seu nome. Assim, ele pode roubar um pouquinho do poder dessa pessoa e restaurar seu próprio corpo voltando à vida. Esse processo, aparentemente, ele consegue fazer com outros membros da Divisão 0. Em relação às suas habilidades, ele era temido bastante para ser considerado potencial de guerra por Yurabara. Ele também é o primeiro da Divisão 0 que vimos tanto com Bankai como com Shikai. A Zanpakuto de Ichibei é um tipo de pincel gigante, bem diferente de uma Zanpakuto comum. Em sua Shikai Ichimonji, Ryosubi toma o controle de todo o preto do mundo, podendo pintar seu adversário pela cor e apagar os seus nomes. Quando o nome começa a ser apagado, o poder da pessoa se reduz na proporção que foi apagado. A Ichimonji também pode desenhar caligrafias no ar, que fazem a função que foi descrita. Por exemplo, se Ichibei escrever a palavra ocultar em um lugar, o lugar onde escreveu será ocultado. Em sua Bankai Shirafuji Shimonji, Ryosubi ganha a habilidade de reescrever o nome de uma pessoa que foi pintada por sua Shikai, assim podendo mudar o nome de seu adversário para algo como formiga e simplesmente esmagá-lo posteriormente. Agora em quarto lugar, temos Sousuke Aizen, alguém que já nasceu naturalmente muito forte, sendo alguém que domina todas as artes Shinigamis, sendo mestre em Kidou e Hadou, alguém que já foi capitão da 5ª divisão do Gotei 13. Sousuke Aizen se fundiu com Hogyoku durante a primeira parte do mangá de Bleach, tendo seu desejo por poder completamente realizado pelo objeto. A Reiatsu de Aizen é tão intensa, concentrada e forte, que pode apagar a existência de alguém que apenas fique próximo dele de forma descuidada. Ele por si só é um perigo em potencial. Durante a Guerra dos 1000 Anos, Aizen foi capaz de lidar tranquilamente com os avatares de Mimihage durante sua fusão com Yurabara, apenas usando sua Reiatsu e o controle sobre a mesma, estando por esse período selado e imobilizado em uma cadeira especial. E como confirmado pelo Urahara, Aizen continua evoluindo após sua derrota para Ichigo, mesmo com os 2 anos que ele permaneceu selado no Mouken. Seu principal feito durante a Guerra dos 1000 Anos foi na luta final junto a Renji e Ichigo contra Yurabara, quando Aizen protege a Soul Society e a sua liberdade, colocando até mesmo o Rei Quincy fundido com o Rei das Almas sob uma ilusão da Kyoka Suigetsu. Graças ao Hogyoku, Sousuke Aizen também é um ser imortal, não tendo ninguém na Soul Society ou no universo Bleach capaz de parar o seu coração. A Bankai de Aizen nunca foi mostrada na obra. Abrimos nosso top 3 com Ichigo Kurosaki, o protagonista e o ceifeiro de almas, descrito por Yurabara como um homem com uma habilidade adormecida. Ichigo, desde o início da obra de Bleach, é um personagem bem interessante, já que seu ritmo de crescimento é claramente destacado em relação a qualquer outro Shinigami. Vemos isso principalmente ao despertar seus poderes, tanto em sua Shikai Zangetsu, como em sua Bankai Tensa Zangetsu, adquiridas em tempo recorde, com treinamentos extremamente arriscados por Urahara e Yoroichi. Com o passar do arco da invasão da Soul Society, também sentimos a presença do Branco, um rolo que foi passado a ele pela Masaki, a sua mãe.
O branco fez Ichigo ganhar uma forma de Vizard, e posteriormente uma forma de Vasto Lord, misturando poderes de Shinigami com Hollow, como se fosse um híbrido. E temos também a presença de suas habilidades de Fullbringer, que foram usadas para recuperar sua energia espiritual, após o uso do Getsuga Tensho final Mugetsu em sua luta com Sousuke Aizen, enquanto ele estava fundido com Hogyoku. Durante a Guerra dos 1000 Anos, Ichigo também descobriu que Zangetsu na verdade não se chamava Zangetsu. Na realidade, aquele que ele conhecia por esse nome era a manifestação de seus poderes Quincy. Após passar um tempo treinando com a Divisão Zero e tendo sua Zanpakuto restaurada, ou melhor, recriada, descobrindo a identidade Zangetsu, Ichigo agora tinha 2 Zanpakutos e estava preparado para um duelo final com Yhwach. Duelo esse que Ichigo mostrou o melhor de suas habilidades, demonstrando um domínio impressionante de todas suas genéticas, conseguindo misturar todos os poderes Hollow, Shinigami e Quincy. Porém, a sua verdadeira Bankai, Tensa Zangetsu, nunca foi mostrada, já que era um poder extremamente temido por Yhwach. O Rei Quincy quebrou sua Zanpakuto por 2 vezes, ao usar o seu The All Might para alterar o futuro, demonstrando grande respeito pela liberação final de Ichigo. No nosso segundo lugar, temos Yhwach, o homem que por pouco tempo foi o ser mais forte vivo no universo de Bleach. Yhwach é filho do Rei das Almas e o pai dos Quincy's, aquele que espalhou os poderes Quincy pelo mundo. Ele é o comandante-geral do exército da Vanderweight e do Shooter Waita. Yhwach possui a habilidade The All Might, um poder que quando utilizado deixa suas íris iguais ao do seu pai, o Soul King. O The All Might permite a sua majestade que veja diversos futuros, como pequenos grãos de areia em um deserto, todas as opções que podem existir de acordo com cada ação. Com esse conhecimento do futuro, ele pode adiantar os passos dos seus adversários, já pré-planejando uma luta, um confronto ou uma situação não casual. Além de ver o futuro, Yhwach também consegue alterá-lo, escolhendo o melhor destino que se encaixe em seus objetivos. Com isso, ele tem um certo grau de mortalidade, onde sempre que morto, ele altera o futuro para retornar à vida no presente. Sua majestade também consegue anular qualquer poder que ele entenda, tornando até mesmo a mais forte das habilidades como algo inútil contra ele. Yhwach também se mostrou capaz de absorver seres inferiores ou superiores a si mesmo, assim como ele fez com o Rei das Almas e Mimi Raj, lendo seus poderes e os tornando seu. A única fraqueza do The All Might em si até o momento é a falta de previsões em relação às ações do Rei das Almas. Além de tudo que eu falei até agora, Yhwach é um especialista em qualquer arte Quincy, sendo excepcional na manipulação de Reishi, na utilização de arcos Quincy, na haste da espada e também Bruto Vene, conseguindo defesas quase que absolutas em alguns momentos. Finalmente chegamos em nosso primeiríssimo lugar, lugar que pertence ao Rei das Almas. Esse ser surgiu em um mundo diferente do universo Bleach como conhecemos, e foi o responsável pela origem do equilíbrio, um ser poderoso bastante para diminuir consideravelmente o número de Hollows no mundo sozinho. Quando ele foi traído e seus membros foram cortados, os pedaços do Rei das Almas, com o tempo, reencarnaram em almas diferentes, espalhadas pelos 3 mundos. Alguns pequenos fragmentos reencarnaram em humanos, e esses, anos depois, se tornaram espiritualmente ativos. São os que conhecemos como Fullbringers. As partes maiores ficaram pelo lado Shinigamis e Quincy's. O braço direito do Rei das Almas, Mimi Raj, foi fundido ao corpo do Shinigami Kitaki, enquanto o braço esquerdo ficou como Quincy, perunida para um cajaço. Por fim, o coração do Soul King reencarnou em Gerardo Valkyrie, ambos seguidores de Yhwach como Quincy's. Outros fragmentos menores ficaram com pessoas como a Tenente Matsumoto, sendo usadas para a criação de objetos como Hogyoku. Com tudo isso, entendemos que tanto os poderes Shinigamis quanto os poderes Quincy's e Fullbringers possuem gigantesca influência direta do Soul King. No fim, o universo Bleach inteiro gira em torno da existência desse ser, e se mantém existente por existir um catalisador que, assim como ele, sempre mantém o equilíbrio. E é isso, essa foi a minha lista dos top 10 mais fortes de Bleach. Pode ser que com o tempo eu volte aqui a fazer outra lista como essa, com novas informações e classificações, mas por enquanto é isso. E como eu disse antes, eu quero ver a sua opinião também aqui nos comentários com a hashtag Bankai e a hashtag Bleach. No mais, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!